Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Meu nome é Jéssica Mendes, como ela falou, sou médica mastologista, atuo aqui em São Luís do Maranhão e fui convidada para a gente continuar falando sobre esse tema tão importante, que é uma certa adaptação do Outubro Rosa, qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 no Outubro Rosa, que é uma programação anual já há bastante tempo, iniciou por volta da década de 90 nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil no começo dos anos 2000 e cada vez, ano após ano, se fortalece como sendo uma campanha de prevenção primária, diagnóstico precoce, rastreamento, prevenção secundária do câncer de mama, além, claro, de incentivo a hábitos de vida saudáveis, como a Ana Cleide bem frisou, que podem prevenir uma porcentagem dos cânceres de mama. Então, como que a pandemia impactou? A pandemia realmente teve algum impacto nesse rastreamento? Então, é isso que a gente vai conhecer um pouco agora. Então, quando a gente fala sobre câncer de mama, e tem um mês todo dedicado a essa discussão, a essas informações, muita gente se pergunta por que falar tanto do câncer de mama? É o câncer que em segundo lugar, mais acomete as mulheres em todo o mundo, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma, que é um tipo de câncer menos agressivo, e também é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo e no Brasil. Eu trouxe aqui um gráfico do INCA que mostra para a gente essa linha azul, a mortalidade do câncer de mama comparado com os outros 4 cânceres que mais matam mulheres no país. Então, a gente vê claramente a importância de falar sobre essa doença. Além disso, a incidência, a Ana Cleide também trouxe esses dados, que são os dados mais atualizados do INCA, com a estimativa para 2020 da incidência do câncer de mama, onde no Brasil nós temos uma expectativa de mais de 66 mil casos para este ano, no Maranhão mais de 800 casos e em São Luís mais de 300 casos. Isso corresponde, esses números no Brasil, eles correspondem a quase 30% de todos os cânceres na população feminina. Então, realmente é uma doença que merece que a gente discuta e que a gente fale sobre e planeje estratégias para lidar com ela e, de certa forma, preveni-la, detectá-la o mais precocemente possível. Quando a gente fala também de incidência, nós também temos alguns dados também do INCA que fazem um comparativo dessa incidência por regiões do país, por estados. A gente sabe que estamos em um país com dimensões continentais. É impossível falar de uma maneira única dessa incidência em todo o país. Então, nós temos esse gráfico, essa figura que me chama muito a atenção, onde o azul mais escuro seriam os estados que teriam maior incidência do câncer de mama, e o azul mais clarinho, onde teria menor incidência. Então, por esse gráfico, a gente poderia ter uma interpretação que a região norte e o Maranhão, a região nordeste, seriam os estados com menor incidência. E a gente fica com uma certa dúvida. Por que esse gráfico aparece desse jeito para a gente? Será que realmente são os estados que têm menor incidência do câncer de mama? Ou será que esses casos não estão sendo diagnosticados tanto quanto nos outros estados? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, a gente vê também alguns dados sobre mortalidade, e a mortalidade pelo câncer de mama estimada para 2020, a gente tem que são quase 18 mil mulheres só este ano, e em torno de 189 homens, como a Ana Cleide falou, pode acontecer na população masculina, apesar de ser bem mais raro, mas mesmo assim vale a pena a gente frisar. Também esse comparativo de mortalidade pelo câncer de mama ao longo das regiões do país, onde a gente tem que essa coloração mais escura seriam os estados com maior índice de mortalidade e as colorações mais claras com menor. Então, novamente, surge aquele questionamento. Será que realmente essa região norte, nordeste, realmente tem menos casos e morrem menos mulheres pelo câncer de mama? Ou está havendo algum tipo de subnotificação a respeito? Aqui também fazendo um comparativo, é um gráfico de linhas que também compara por regiões, a mortalidade pelo câncer de mama por regiões do país, onde nós temos que a região nordeste corresponde a essa linha grifada pela seta amarela, também sendo, teoricamente, uma mortalidade abaixo de outras regiões do país, abaixo apenas da região norte. Fica essa pergunta no ar.
E a gente se pergunta, Jéssica, mas como é que é esse câncer de mama? Qual é a cara do câncer de mama em si? Você está falando do câncer de mama, mas o que seria o câncer de mama? Então, o câncer de mama ele teria dois tipos, basicamente. O câncer de mama assintomático e o câncer de mama sintomático. O câncer de mama sintomático, ele também pode se apresentar de forma plural, de forma multifacetada. Uma nodulação na mama, na axila, uma retração na pele da mama ou da areola, uma vermelhidão na pele da mama que não passa, um prurido, uma coceira na pele da mama que também não passa, um líquido avermelhado ou transparente saindo de forma espontânea pelo mamilo, um edema, um inchaço na pele da mama que também não passa, se assemelhando a uma casca de uma laranja. Então, são vários fatores, vários sinais e sintomas que podem fazer a gente suspeitar de um câncer de mama. Quando uma mulher ou um homem apresenta um desses sinais, independente da faixa etária, independente de quanto tempo antes tenha realizado ou não exames de rotina, mas apresentando um desses sintomas, esse paciente, essa pessoa, ela deve procurar uma unidade de saúde para que seja investigada. Mas a grande questão do câncer de mama é que ele também pode ser assim, fazendo um paralelo com a figura anterior, onde a gente tem aqui a representação de mamas aparentemente normais. E é aqui que a gente começa a falar sobre o rastreio, a importância do rastreamento mamário, para que isso impacte naqueles números que a gente falou agora há pouco, de incidência e principalmente de mortalidade pelo câncer de mama, já que, como a gente viu, nem todos os cânceres de mama podem ser evitados com hábitos de vida saudáveis, mas o X da questão é o quanto antes a gente fizer o diagnóstico, esse tratamento vai ser iniciado em um momento mais oportuno, com uma melhor chance de cura da doença. Então, o câncer de mama, como eu falei, ele pode se apresentar inicialmente com mamas aparentemente normais, sem alterações visíveis ou palpáveis. Então, quando a gente fala de tumores mamários, a gente está falando de estágios, de estadiamento mamário. E aqui eu tenho um gráfico também que é muito importante para essa compreensão. Os tumores iniciais, os tumores de até 2, 3 centímetros, eles têm uma taxa de cura bem mais alta. Os tumores, uma taxa de cura de em torno de 90%. Já os tumores palpáveis, ou seja, os tumores que são sentidos ao toque, são tumores que, quanto maiores, menor seria essa taxa de cura, podendo chegar até 23% apenas. Então, o câncer de mama pode ser impalpável e isso vai repercutir na mortalidade, na sobrevida dessa paciente. Então, sempre quando a gente está no campanha do Outubro Rosa, a gente fala o câncer de mama inicial tem uma chance de cura em torno de 95%. Sim, mas frisando, é como eu falei do gráfico anterior. Qual é esse câncer de mama que tem essa taxa de cura tão alta? É o câncer de mama em estágio inicial, o câncer de mama impalpável. Então, a gente tem tantos exemplos na mídia, na televisão, pessoas famosas que tiveram câncer de mama, passaram pelo tratamento e tiveram a cura, felizmente estão em acompanhamento. Então, esse exemplo de esperança, de otimismo que a gente quer passar para todos. E aí a gente fala sobre um grande dilema, um grande mito a respeito do câncer de mama, que é o autoexame, porque muita gente, infelizmente, associa a campanha do Outubro Rosa como sendo um sinônimo de autoexame, o que não é, porque como eu falei para vocês com aquele gráfico tão importante, que para um câncer de mama ser palpável, ele já deve ter alguns centímetros para se conseguir palpar, se conseguir tocar. E a gente quer fazer o diagnóstico do câncer de mama antes que ele seja palpável. Então, o autoexame ele não é a principal medida para diagnóstico do câncer de mama. Ele é um autoconhecimento do nosso corpo, identificação se tem alguma coisa diferente, alguma coisa que não existia e que passou a existir. Então, isoladamente, ele não é uma medida de prevenção e não impacta em mortalidade por câncer de mama, como os estudos científicos mostram para a gente. Então, é importante a mulher ter esse hábito de conhecer o seu corpo, mas não pensar que se autoexaminando ela vai poder substituir uma consulta ou o exame de rastreio. O autoexame, ele não substitui a mamografia, algo que a gente precisa frisar e também frisar para as pacientes, para as comunidades, para os próprios profissionais, porque a mulher pode ter esse pensamento, eu não senti nada, eu não me toquei, não palpei nada, então eu posso fazer o exame só no outro ano. Então, isso não acontece.
E aqui, quando a gente fala também, a gente falou agora há pouco sobre a epidemiologia, sobre esses números do câncer de mama, a gente eu falei sobre a questão de subnotificação, mas por que será que isso pode estar acontecendo? Será que a gente faz mamografia suficiente no país? Eu trouxe alguns dados do Maranhão, são dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que mostram para a gente que as mulheres de 50 a 69 anos, nos 2 anos anteriores à pesquisa, tiveram uma realização de em torno de 33% de mamografia, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde para que seja efetivo no impacto de mortalidade por câncer seria que essa porcentagem fosse de 70%. Então, a gente vê que as mulheres maranhenses, assim como as mulheres brasileiras, que esse dado, infelizmente, se repete também ao longo do país, elas estão fazendo menos mamografia do que deveria ser feito. Tem um estudo, esse estudo também é um estudo brasileiro muito interessante, ele faz também uma abordagem sobre a cobertura mamográfica, onde o cinza, ele corresponde às localidades onde a cobertura mamográfica está abaixo do recomendado, que é a maior parte do Brasil. Então, poucos os lugares que essa cobertura mamográfica, que está em cor de rosa, de fato está acima do recomendado. Por que isso acontece? Será falta de mamógrafo? Será falta de aparelho? A gente tem alguns dados do Ministério da Saúde também, que no Maranhão teriam em torno de 68 mamógrafos. E qual que seria o indicado? Será que essa quantidade de mamógrafos seria suficiente para a nossa população? Nós temos essa população maranhense que, teoricamente, está incluída entre a população-alvo do Ministério da Saúde, entre 50 e 69 anos. E se a gente fizer uma conta rápida dessa população, dividindo por aquela quantidade de mamógrafos, a gente vai ver que, na verdade, não. A gente não tem falta de mamógrafos no Estado e também, fazendo a conta também no país, não temos falta de mamógrafo no país. O ideal seria um mamógrafo para cada 240 mil pessoas, a gente tem mais de 4 vezes essa quantidade. A grande questão é que muitos desses mamógrafos não são utilizados ou estão alocados de forma heterogênea nos municípios. Muitos municípios com mais de 50 mil habitantes não possuem mamógrafos com menos de 50 mil habitantes também, dificultando esse rastreio mamário. Aqui temos também uns dados também de estudos brasileiros sobre cobertura mamográfica, onde no estado do Maranhão a gente vê que não há falta de mamógrafos, inclusive uma sobra, a menos 10 teriam 10 mamógrafos a mais do que o recomendado, mas infelizmente a porcentagem de realização de mamografias estava abaixo de 20, de acordo com esse estudo. E isso impactando também em relação à mortalidade, que o Maranhão, de acordo com esse outro estudo, que foi um estudo de 2019, ele teve um impacto, um aumento nessa mortalidade por câncer de mama de em torno de 12%. E essa mamografia, de acordo com as regiões do país, a região do Nordeste também ficando com essa produção de mamografia de rastreamento muito abaixo do recomendado, e abaixo também de outras regiões do país. E a gente se pergunta, Jéssica, mas por que isso está acontecendo? Quem é que deve fazer esse rastreamento? Então, se você tem acima de 40 anos, se você é mulher e tem acima de 40 anos, você, sua mãe, sua amiga mais velha também, sua avó. Em termos numéricos, quem é que faria esse rastreamento mamográfico? Nós temos 2 vertentes literárias. Temos a vertente recomendada pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, do último consenso de rastreamento mamário, onde recomendam, com base em alguns outros estudos internacionais que eu vou discutir daqui a pouco, essa mamografia sendo realizada de forma anual, dos 40 aos 74 anos de idade, e se a mulher tiver acima de 75 anos, se ela tiver uma expectativa de vida acima de 7 anos, ela continuaria realizando essa mamografia. O nosso Ministério da Saúde, ele recomenda essa mamografia, no mínimo, a cada 2 anos, na faixa etária preconizada de 50 a 69 anos. Essa indicação aqui é uma indicação que, enquanto mastologista da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente internamente discute e acha que, em algum tempo, talvez haja algum tipo de mudança nessa recomendação. E por que a gente acha isso? Eu vou trazer meus argumentos aqui para vocês. Nós temos que a idade do diagnóstico por câncer de mama no Brasil
de acordo com as regiões do país, também é algo heterogêneo. Aqui a gente teria a idade no país como um todo, onde a faixa etária de 50 anos seria essa do meio que eu estou apontando, mas tem uma porcentagem importante e expressiva que faz esse diagnóstico antes dessa idade. Já na região Nordeste, que é a região que a gente se encontra, nós vemos que essa idade ao diagnóstico é muito similar. Então, não apenas as mulheres mais velhas que na nossa região fazem o diagnóstico. Além disso, nós temos que no nosso país, esse diagnóstico nas mulheres jovens, nas mulheres abaixo de 49 anos, ocupa uma porcentagem muito importante. Por exemplo, nesses dados do próprio INCA, nós temos que as mulheres de 40 a 49 anos teve um número total de óbitos nesse estudo de 2000 a 2010, e mais de 35 mil óbitos nessa faixa etária por câncer de mama, uma porcentagem em torno de 17% das pacientes com câncer de mama, o que é algo realmente também muito expressivo. Esse aqui é um grande estudo, uma revista super conceituada em todo mundo, que eu acho que todos conhecem, que é a Lancet. A Lancet coloca que essa incidência, essa idade de incidência do diagnóstico do câncer de mama difere de acordo com a região geográfica mundial. Os países de baixa e média renda, os países em desenvolvimento, eles tendem a apresentar uma maior incidência da doença na faixa etária de 40 a 49 anos. E a gente se encontra nesse estado. Também nós temos esse importante estudo. Esse estudo, o Amazona, ele faz parte de um grande grupo multicêntrico de pesquisadores brasileiros. Já tivemos 3 publicações de relevância mundial com alto impacto. Uma delas é essa publicação, onde nós temos que as mulheres abaixo de 50 anos ocupavam a porcentagem de diagnóstico por câncer de mama aqui no país, aqui no Brasil, mais de 44%. Então, é uma porcentagem realmente expressiva, e dados do Maranhão, do país, do Brasil, porque a gente, quando estuda rastreamento mamográfico, a gente não pode se guiar apenas por estudos internacionais uma outra população. Então, isso aqui são dados brasileiros e dados muito recentes. Então, tudo isso que eu falei são argumentos que a gente utiliza para indicar essa faixa etária de realização do rastreamento mamográfico. E quando a gente está falando sobre rastreamento mamográfico, muitas pacientes nos perguntam se a gente pode fazer a sua ultrassonografia. Aliás, e a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que ser incisivo nessa resposta, tem que saber o porquê dessa resposta, que não pode ocorrer essa substituição. Algumas alterações mamárias, elas podem aparecer somente na mamografia. E essas alterações são justamente as alterações que estão associadas a um câncer de mama inicial. É um câncer de mama que teria uma maior chance de cura se adequadamente tratado. E também outras pacientes argumentam, alguns profissionais, mas ficar procurando, quem procura acha, é também um ditado popular muito escutado pela gente na prática assistencial. E a gente contra-argumenta dizendo que quem acha cura. Então, há centenas e centenas de estudos na literatura científica que mostram para a gente a importância, a relevância, o impacto do rastreamento mamográfico ao longo de décadas de abordagem, de utilização. Então, esse impacto do rastreamento mamográfico é algo já consolidado na literatura. Por exemplo, esse aqui é um grande estudo da revista New England, que é uma revista também super conceituada, com alto valor de impacto, falando sobre 3 décadas de rastreamento mamográfico, se houve algum impacto. Inicialmente, ela coloca para a gente que houve um aumento do diagnóstico de casos precoces, de 112 para 234 casos a cada 100 mil mulheres, o que é utilizado como argumento para quem não defende a mamografia a partir dos 40 anos, para quem defende a partir dos 50 anos, argumentando que muitas dessas mulheres poderiam ser diagnosticadas muito no início e que poderia ser algo subclínico. Mas como que a gente vai garantir que esses casos precoces não podem evoluir para um caso mais avançado em pouco tempo? Fica o grande questionamento no ar. E os casos avançados, eles tiveram uma diminuição com rastreio mamográfico de 102 para 94 a cada 100 mil mulheres. E, principalmente, a mortalidade houve um grande impacto com o rastreamento mamográfico e o tratamento inicial. Essa mortalidade reduziu em torno de 28%, o que é um número muito importante que justifica o rastreamento mamográfico. E
falando especificamente sobre a pandemia Covid-19 aqui no Maranhão. Esses dados são dados ainda não publicados em revista científica, mas são dados de uma pesquisa interna da Sociedade Brasileira de Mastologia na Regional Maranhão, dados em hospitais públicos, hospitais do SUS, aqui no Maranhão nos meses de março, abril e maio deste ano, comparando com os dados dos meses do ano de 2019, onde nós temos que o total de cirurgias em mastologia nesses hospitais, cirurgias oncológicas, houve uma redução muito importante. No Maranhão como um todo, uma redução de 44%, e em São Luís, uma redução de 62%, comparando com 2019. Então, foram mulheres que tiveram sua cirurgia postergada, adiadas, de acordo com os meses de maior pico da pandemia no nosso estado, na nossa cidade. Em relação às consultas dessas pacientes nos hospitais do SUS, também nesses mesmos meses, houve uma redução de 70%. Então, foi um grande número de mulheres que, de 795 deste ano, 2.575 de 2019, foi um grande número de mulheres que possivelmente tiveram seus diagnósticos adiados, atrasados, postergados, e que isso pode impactar em relação à mortalidade, como a gente falou logo no início, que quanto mais palpável fosse o tumor, mais no estágio mais avançado, menor a chance de cura dessa paciente. E esses dados eles são refletidos também de forma nacional. A gente teve essa importante notícia, que foi uma notícia que foi bastante divulgada agora neste mês. Eu trouxe esse site, que é o do Correio Brasiliense, mas foi divulgado também em outros veículos de comunicação, que o número de mamografias realizadas pelo SUS no primeiro semestre deste ano, comparando com o primeiro semestre de 2019, caiu em torno de 47% pelo impacto da pandemia de Covid-19. Então, muitas mulheres estão com seus exames atrasados, e é essa a nossa função, a gente frisar a importância dessas mulheres com segurança retomarem seus exames de rotina. Também os próprios diagnósticos oncológicos, essa foi uma notícia muitíssimo divulgada no primeiro semestre, uma notícia do primeiro semestre, ainda do mês de maio, onde dados de biópsia, de número de biópsias de câncer, mostravam para a gente que em torno de 50 mil brasileiros estavam com um diagnóstico que seria positivo, com um diagnóstico represado. E isso iria impactar futuramente nos meses subsequentes. Então, também é uma notícia muito importante que a gente deve discutir onde estão esses pacientes que numericamente estariam existindo, há previsões, há estimativas e não estão aparecendo. Então, essa demanda, ela não pode ser somente uma demanda espontânea. É importante a gente, enquanto profissional de saúde, fazer um atendimento diferenciado para esses pacientes, para essa faixa etária recomendada, e fazer esse rastreamento de forma mais incisiva. Por quê? Porque o câncer de mama ele não está em quarentena, infelizmente. E o tempo para o câncer de mama, quando a gente fala em tempo, o tempo é sinônimo de vida. Então, há um grande desafio na campanha do Outubro Rosa deste ano de fazermos o diagnóstico do câncer de mama, junto nesse momento tão difícil para a nossa saúde pública, que é o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então, sabemos que a pandemia é algo muito importante, muito impactante. Agora mesmo, nos últimos dias, temos tido um aumento do número de casos, mas isso não pode interferir na luta também contra as outras doenças crônicas. Pode persistir, claro, respeitando todas as medidas de segurança relacionadas à prevenção do coronavírus, novo coronavírus. Então, a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia este ano, o tema da campanha é justamente esse: quanto antes, melhor. Quanto antes a gente faz o diagnóstico do câncer de mama, mais oportunidade de tratamento a gente vai ter, maior vai ser essa chance de cura. Mas também frisando algo importante que a Ana Cleide trouxe: quanto antes iniciarmos nossas mudanças de hábitos de vida relacionados ao peso corporal, atividade física, bebida alcoólica, outros hábitos de vida, quanto antes a gente iniciar isso, também melhor vai ser para o impacto em relação não só ao câncer de mama, mas outras doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemia, entre outras doenças. Obrigada, pessoal.